Satisfação do cliente. Olá, bem-vindos a essa pílula número 1 da série que nós estamos chamando de clientologia, estudar o querido amado cliente. Nunca se esqueça, o cliente é aquela parte interessada, importantíssima na nossa organização, que paga as contas. Diversas outras partes interessadas têm uma série de exigências em relação à nossa organização, mas não geram receita. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, fica aqui o convite, acione o sininho, assim você será informado, lembrado quando de novas publicações, quando de novos lançamentos. E se curtiu, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, ele pode ser útil para mais alguém, para algum amigo seu. Eu queria compartilhar então com você 4 conceitos ou pequenas técnicas para ajudar a compreender melhor o que está por trás dessa chamada satisfação do cliente. E espero com isso lhe ajudar a ter uma melhor compreensão sobre essa relação tão importante, vital, imprescindível para qualquer organização. Em primeiro lugar, falar sobre os 2 P's. Não estamos falando aqui daqueles P's de marketing, etc., de ponto, preço, etc. Não. Estamos falando aqui sob um ponto de vista de processos. O primeiro P é o P da chamada padronização. E o segundo P é o P chamado da personalização. Ou seja, quando a gente está falando de serviços ou de atendimento ou de busca da satisfação do cliente, até onde vão os padrões e onde inicia ou deveria se iniciar a personalização. Quando nós estamos falando de produtos, eu posso estar falando de um monitor, de vídeos, de telefone, de câmeras, desse passador de slides. Basicamente, a gente obtém qualidade, ou aquilo que a gente entende por qualidade, com um P, que é o P dos padrões. Então, eu padronizo um método de produção, eu padronizo as matérias-primas, eu padronizo as capacitações das pessoas, eu crio uma série de padrões. Com isso, eu reduzo a variabilidade dos processos e, portanto, eu aumento a previsibilidade dos meus resultados. E, em princípio, as coisas estariam ou estão resolvidas. Quando nós nos aproximamos a serviços e a própria ISO 9000, que é aquela norma de definições, quando ela separa produto de serviço, ela nos traz uma dica muito interessante. Quando a sua organização se dedica preponderantemente a fornecer produtos, você basicamente não tem interações com o cliente que afetem a qualidade daquele produto. Nos serviços, boa parte ou muita coisa daquilo que você está fornecendo, durante essa elaboração você está interagindo com o cliente. Então, é natural que quando a gente parte para serviços, eu obviamente preciso ter padrões. Aquele cliente precisa perceber que ele chegou no meu restaurante, que ele chegou na minha agência, mas o meu time tem que ter um espaço para personalizar. Talvez o que eu vou falar agora você já tenha percebido. Ocasionalmente pode acontecer de você ligar para um 0800 qualquer e você percebeu, você ficar com a impressão que você está sendo atendido por um robô. Por que isso acontece? Qual é a causa disso? É que essa organização, eventualmente, ela padronizou excessivamente a forma do atendimento e deixou uma margem, um espaço muito pequeno para a flexibilidade ou para a personalização na forma de lhe atender. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria compartilhar com você dentro desse grande tema que é a satisfação do cliente. Qual é o peso relativo que cada um dos P's tem na sua organização? O P dos padrões e o P da personalização. Segundo conceito, tão importante quanto, é a distinção entre um processo de retenção dos clientes e o processo de fidelização dos clientes. A retenção, ela é sempre reativa. É um cliente que já está querendo deixar você e aí você começa a lançar mão de algumas ofertas, de alguns benefícios para que ele fique, para que ele não se vá. A fidelização, conceitualmente, ela é sempre proativa. A fidelização significa você cada vez dar mais motivos para que o cliente permaneça. Esse cada vez dar mais motivos
significaria você ter uma escala progressiva de benefícios, por exemplo, para cada ano que aquele determinado cliente se mantém fiel à sua marca, à sua organização. E vejam aqui uma dica: hoje, boas organizações no planeta, quando elas classificam aqueles clientes que seriam merecedores de algum tipo de benefício de fidelização, elas não estão levando em conta apenas o volume de transações, mas sim 3 fatores. O volume, naturalmente, sempre vai ser relevante, mas também o tempo em que esse cliente está ativo em sua base. E terceiro, qual é o nível de adimplência desse cliente? Ele está pagando direitinho suas faturas. Nunca esqueçam, e muitas organizações já caíram nessa armadilha, quando você privilegia apenas os clientes por grande volume, às vezes isso pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque exatamente pelo grande volume, segundo as forças de Porter, esse cliente vai ter um maior poder de barganha diante da sua organização. Talvez ele exija até descontos que ultrapassem o que seria um nível razoável. Então, a segunda dica é lembrar e aplicar adequadamente, oportunamente, tanto o conceito de retenção quanto o conceito de fidelização, lembrando dessas 3 dimensões para a gente oferecer benefícios para os clientes. Terceiro conceito, que também de vez em quando a gente cai nessa armadilha, é bastante tradicional, é a chamada espiral da má qualidade. Imagina, por hipótese, que no seu segmento você tenha, ou seja, usual, você tem um certo nível de reclamações, um certo nível de insatisfação dos clientes em geral. E que a sua organização e mesmo seus pares, eles não investem efetivamente em soluções definitivas, em análise de causas, eventualmente em investimentos em infraestrutura para melhorar a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Mas investem sim, quando eles veem, digamos, algumas metas de vendas ou de faturamento que não são atingidas, eles investem pesadamente, digamos, em publicidade, marketing, propaganda, etc. Então, o fenômeno que se gera é exatamente o da espiral da má qualidade. Vejam, eu tenho lá um certo nível de insatisfação, mas ao mesmo tempo meu faturamento está caindo. Então, para que eu aumente o faturamento, eu vou lá e invisto pesado em propaganda e marketing. E aí, como eu vou ter mais cliente, eu vou ter mais insatisfação. Não esqueçam, a gente não está fazendo investimento em melhoria. O meu faturamento vai cair novamente, eu vou investir mais ainda em publicidade, vou aumentar ainda mais a quantidade de clientes. À medida que eu aumentei mais a quantidade de clientes e eu continuo sem investir na qualidade do meu produto, do meu serviço, eu vou ter mais insatisfeitos. Isso aqui vai dar uma espiral. Vai ser uma espiral terrível, ela vai nos levar à beira de um precipício. Então, se eventualmente você perceber que a sua organização está caminhando nessa direção, levante todas as bandeirinhas que você puder, façam análises mais aprofundadas de causas dessas insatisfações. Muito cuidado com essa espiral da má qualidade. E a quarta, essa é uma ferramenta, podemos dizer, é a chamada janela do cliente, Customer Window, se você preferir. Que ela basicamente nos diz o seguinte, né? Sempre que você está avaliando satisfação, que é o nosso título dessa microlição, você também deveria avaliar qual é o grau de importância que os atributos do seu produto ou seu serviço têm sob a ótica do cliente. Por que isso? Porque às vezes pode ser, obviamente, que você descubra que existem algumas questões que são importantes para o cliente e que ele está satisfeito. Ok, nessas aí a gente poderia dizer que está tudo dominado. Mas nós também podemos ter algumas questões que estão naquele quadrante que são importantes para o cliente, mas em termos de satisfação ele não está satisfeito. Muita atenção com essas. Um terceiro quadrante é o oposto. É aquele onde o cliente até está satisfeito, mas com coisas que não são importantes para ele. Talvez aqui você esteja desperdiçando recursos. Eventualmente você está embalando o seu produto de uma maneira tal que o cliente nem valoriza aquilo. Ele até está satisfeito, quer dizer, você só está gerando custo, mas aquilo não representa valor na ótica do cliente. E o quarto e último é aquele que não vai fazer grande diferença. Ele nem está satisfeito, mas também são temas que não têm importância para o querido e amado cliente. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que você consiga avançar em direção à satisfação do cliente. Se tiver outros temas dentro dessa família aí de relações com clientes que você queira que a gente aborde aqui, manda uma mensagem através das nossas redes sociais. O último slide, ele sempre deixa ali todos os nossos endereços, ou aqui mesmo nos comentários
do YouTube. Vai ser um prazer a gente colocar isso aí numa das nossas próximas pautas. Algumas dicas, se você quiser dar uma navegada aqui no nosso canal do YouTube. Temos um vídeo aqui sobre a ISO 10018, que ela fala de engajamento de pessoas, pode ter algumas inspirações, alguns insights legais ali para você. Um segundo é onde eu abordo a questão dos hábitos angulares, são aqueles hábitos que uma vez que você adquire, você vai melhorar uma porção de outras questões também. Um terceiro é o que a gente chama de stand-up auditor, são algumas paródias, algumas passagens que eu já vivenciei, a grande maioria foi eu mesmo que vivenciei, relacionados ao processo de auditoria, que pode tornar o seu dia aí mais divertido. E o quarto e último contém algumas perguntas que auditores deveriam permanentemente se fazer durante auditorias. Como eu havia prometido, aqui estão as nossas redes sociais. Essa aqui é a maneira pela qual nós procuramos materializar a nossa crença que o aprendizado é por e para toda a vida. Muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer contar com sua atenção e nos vemos por aí.